Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar de espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Acreditar ou não em Deus e na vida após a morte faz alguma diferença na outra vida? Ou seja, se você hoje aqui, nesta vida, acreditar em Deus e na vida após a morte, ou não acreditar, fará alguma diferença? Bom, vamos ver. Acho que para a realidade e para os outros não, mas para nós mesmos existem algumas diferenças. Ou seja, se você acreditar ou não, não muda em nada a realidade, né? Deus e o mundo espiritual vão continuar existindo. Não faz a menor diferença. Agora, para nós, faz algumas diferenças. Vamos ver quais. Veja, se você acreditar na vida após a morte, isso não quer dizer que ela existe. Assim como não acreditar na vida após a morte, não quer dizer que ela não existe. É o que eu tenho dito, que não faz a menor diferença. Se você acreditar na vida após a morte e ela não existir, não vai fazer a menor diferença. Se você não acreditar na vida após a morte e em Deus, e eles existirem, também não vai fazer a menor diferença. Nós somos muito pequenos, né? A humanidade mesmo não faz muita diferença no universo. Faz para Deus, porque nós somos suas criaturas. Mas a nossa existência, né, é tão importante quanto a existência de toda a criação. Até porque, sem as plantas, sem os animais, sem o planeta, nós também não existiríamos. A realidade não precisa da sua crença para existir. Suas crenças são pessoais, só afetam você. Sua crença afeta a forma como você percebe o mundo, mas não a realidade. Ou seja, a realidade que vemos, nós percebemos o mundo à nossa volta e o meio ambiente através de nossos sentidos físicos. Nossos sentidos físicos, nada mais, nada menos, são impulsos elétricos que são descodificados e transformados em sons, tato, né, visão, e assim nós aprendemos a nossa realidade. Mas seres que tenham, por exemplo, sentidos mais aguçados que os nossos, podem ver a realidade de forma diferente. Ok? E mesmo nós, humanos, cada um de nós com sua criação, com sua cultura, né, com sua história pessoal, também vê a realidade de forma diferente. Né? Você vê a realidade do mundo e o seu meio ambiente não quer dizer que seu irmão está vendo da mesma forma. É isso que nós temos que entender. Assim, as suas crenças criam a sua realidade e não a realidade do outro, que pode ser muito diferente da sua, até mesmo oposta. Ou seja, a realidade do seu irmão pode ser completamente diferente da sua, inclusive oposta. E quando nós passamos para a vida espiritual, né, isso permanece. Né? A sua realidade, a sua forma como você vê o mundo, você leva consigo, né, para a vida após a morte, porque a morte não transforma pessoas em santos ou outra coisa qualquer, não, você continua sendo exatamente o que você é, só que o seu meio ambiente, né, o mundo à sua volta, modifica, né, um pouco, modifica muito pouco no umbral e muito, né, à medida que você sobe o seu nível de vibração. Nas colônias, por exemplo, a realidade é um pouco diferente, né, dessa que nós vivemos aqui. A forma como eles vivem, a forma como eles se tratam, né, a comunidade é diferente. Okay? Quem crê no mundo espiritual se prepara para a vida após a morte. Para o ateu, a vida tem começo, meio e fim. Tem ponto de partida, estações intermediárias e ponto final.
Para o espiritualista, a vida não tem começo, meio e fim. É uma eterna transformação, uma estrada sem fim. Esta tese é semelhante ao ciclo da vida, que está em constante mudança pela eternidade. O fim de um ciclo é o início de outro. Para o ateu, o materialista, a vida tem um começo, no nascimento, tem meio, que é a sua vida normal, e o fim, que é a sua morte. Aí tudo acaba. Para o espiritualista, não. Não existe começo e não existe fim. Okay? A sua vida, você não começa no nascimento e nem termina na morte. São visões diferentes. Mas o espírito, no início, é uma centelha divina que adquiriu consciência. Isso não é o começo? Ou seja, se o espírito era, foi e é uma centelha divina, então ele teve um começo. Aquela centelha foi o começo. Não, isso não é verdade. É verdade que a centelha divina foi o começo da evolução consciencial daquele espírito. Mas a centelha divina é parte de Deus, e Deus não teve início e não terá fim. A centelha é uma extensão de Deus. Mais uma vez a transformação. Uma parte de Deus, uma centelha de Deus, da divina, adquiriu consciência e começou a evoluir. Isso não é um começo, isso é uma continuação. Para o ateu, esta vida é única, e para o espiritualista também é, mas de outra forma. Para o ateu, o corpo e a consciência morrem no fim da vida. Para o espiritualista, morre o corpo, morre o personagem, que é único, mas a consciência é eterna. Ou seja, veja, para o ateu, morreu, acabou. Esta vida é só uma. Para o espiritualista também, mas de outra forma. Por quê? Porque aquele personagem morre. Por exemplo, quando eu morrer ou desencarnar, o André morrerá comigo. O personagem André. Mas a minha consciência permanecerá. Ok? Que são coisas diferentes. Então, nesse ponto, eles pensam igual, mas de forma diferente. É como nos filmes, morre o personagem, mas não o artista, que vai viver outros personagens. Essa vida aqui, a encarnação, é como um personagem. Você reencarna aqui, esquece do seu passado, adquire uma nova cultura, ou permanece na cultura anterior, mas de qualquer forma é uma novidade. Continua, tem novos pais que lhe darão orientações, crescerá numa nova família, e vai adquirir uma nova história. Certo? Mas quando você desencarna, não. Você volta a ser aquele espírito que reencarnou. Mas você não deixa de ser você mesmo. A coisa mais interessante da encarnação é essa. Você encarna, se transforma em uma nova pessoa, mas sendo você mesmo. Para o espiritualista, após a morte, sua identidade morre com o corpo, mas fica a sua consciência, que é a soma dos personagens e das experiências das inúmeras vidas. É a mesma pessoa, mas com uma lembrança mais ampla do seu passado. Ou seja, você continua sendo a mesma pessoa que você é. A única diferença é que você recorda das suas vidas passadas. É isso. Vamos supor que agora você recordasse de todas as suas vidas passadas. Você continuaria sendo você mesmo. Apenas você teria outras lembranças, e não sei se seriam boas lembranças. Muitas vezes não. Você se lembraria que seu irmão, seu pai, seu filho pode ter sido um inimigo de vidas passadas, sua mãe pode ter sido tua esposa, tua irmã. Quer dizer, é uma situação meio complicada. Ficaria difícil a convivência familiar e a convivência social. Então, a vida do seu personagem, aquele da sua carteira de identidade, vai ter um fim para sempre, mas a sua consciência não. Certo? Mas se tanto faz acreditar ou não na vida após a morte, qual é a diferença? Ou seja, se tanto faz você acreditar ou não,
a realidade é a mesma, qual é a diferença? A diferença é que, acreditando na vida após a morte, nos preparamos para a vida espiritual. Quem faz a coisa mais certa? Quem se prepara para viajar ou quem não se importa com isso e parte contando com a sorte? Ou seja, né? Quem está mais certo? Quem se prepara para uma viagem, né? Prepara a sua bagagem, né? Estuda a cultura do país para onde você vai, estuda a geografia, o tempo, né? Chegando lá você vai ter poucas surpresas. Ou quem viaja às cegas, né? Não se preocupa com isso e conta com a sorte que vai sair tudo bem. Ok? Mas, é claro, que quem não se prepara para uma viagem pode ter surpresas e surpresas não muito agradáveis. Não é mesmo? Mas, se tanto faz acreditar ou não na vida após a morte, qual é a diferença? Isso não quer dizer que uma pessoa que não acredita vai ser prejudicada com isso. A espiritualidade não se preocupa com suas crenças, ela se pauta pelos seus atos. A única vantagem de acreditar é a readaptação mais rápida ao mundo espiritual, porque facilite muito a vida do outro lado. O tempo de readaptação no mundo espiritual depende do nível de consciência e esclarecimento do espírito. Então, você se preparando, né, você vai conseguir uma readaptação mais rápida. Além de você tomar as atitudes certas agora. Certas no sentido de facilitar e de melhorar a sua vida do outro lado. Okay? É como uma pessoa que se prepara na juventude para ter uma velhice mais tranquila. Certo? Mas para que nos readaptar no mundo espiritual se já estivemos lá? A pessoa pensa, né? Mas nós já viemos de lá. Né? Por que nós precisamos nos readaptar? Isso é muito simples de explicar. Acontece que após décadas preso no corpo físico, o espírito leva um tempo para sair da perturbação e para recuperar as suas lembranças. Cada caso é um caso. É mais ou menos como uma pessoa que passou décadas na cama de um hospital. Demora para aprender a andar novamente e se readaptar à vida social. Some a isso a perda temporária de memória, suas crenças enraizadas, e podemos ter ideia da dificuldade de algumas pessoas após a morte. Lembra? O corpo exerce uma grande influência sobre o espírito. Então você passou décadas e décadas aqui. Né? As suas faculdades como espírito estão embotadas, estão, né, praticamente travadas. Então levará algum tempo para que você recupere, né, todas as suas faculdades espirituais. Tem outra coisa. Tem a questão, né, das nossas crenças. Por exemplo, uma pessoa que crê, né, que após a morte ele vai dormir até o juízo final, aquela crença enraizada dentro dele vai influenciar. Ele pode, após a morte, cair num sono profundo. Por quê? Porque a sua mente está, como se diz, a sua mente está focada naquilo, né? Você acredita naquilo. E no mundo espiritual, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos têm uma força tremenda sobre a nossa realidade. Okay? Aqui no mundo físico, a nossa mente controla o nosso corpo, que, por sua vez, modifica o meio ambiente. Lá não. Lá a mente diretamente modifica a sua realidade e o seu ambiente. Okay? Então, se você crê aqui que você vai dormir até o juízo final, você vai dormir por algum tempo, até que aquela impressão da matéria diminua. Aquela influência que houve da sua última encarnação diminua. Então, com a ajuda da espiritualidade, você vai recuperando gradativamente a lucidez. Mas isso demora algum tempo. Imagina se você passou a vida toda acreditando de forma rígida e intransigente na morte eterna ou no céu ou inferno. Como você vai aceitar outra realidade muito diferente e não se revoltar contra ela?
Então você pensa, né, que você automaticamente ao morrer vai para o céu. Não indo para o céu, você vendo um mundo parecido com esse aqui, né, você vai se revoltar. Ok? Não, mas eu mereço ir para o céu. Ou então, se você foi muito ruim e, né, acreditar que vai para o inferno, chega lá, você não vai para o inferno. Ok? Mas são lugares ruins, ao lado de pessoas e espíritos, outros espíritos ruins, né? Um ambiente de negatividade. Mas mesmo assim, não é o inferno de fogo que você imaginava, né? Do outro lado, o céu e o inferno estão dentro de nós. É a nossa vibração. Se nós vibramos de forma positiva, nós viveremos num ambiente positivo. Se nós vibramos de uma forma negativa, nós iremos, por uma questão de afinidade, para um ambiente negativo. Que muitos podem, né, por exemplo, achar, né, acreditar que está no inferno. É possível. Você provavelmente vai pensar que está sonhando, está louco ou está tendo uma alucinação. E esta ilusão pode demorar meses, anos e até séculos para se desfazer. Não é incomum encontrar espíritos perturbados no mundo espiritual. Espiritual. Eles estarem vivos no século passado, inclusive usando roupas de época. O tempo no mundo espiritual é diferente do tempo no mundo físico. É comum, por exemplo, em aparições, os espíritos aparecerem, né, com fraque, cartola, né, e roupas do século passado, do início do século passado. Isso é a mente deles, eles acreditam ainda que estão vivos, né, e acreditam viver naquela época. Então eles plasmam o seu corpo e a sua vestimenta conforme o século em que eles viveram encarnados. Okay? Para eles o tempo não passou. Por isso, por exemplo, se você tiver um inimigo, um inimigo que tenha muito ódio de você, de 3, 4 vidas atrás, ele olha para você, ele não te vê com a aparência que você tem hoje. Ele te vê com a aparência que você tinha naquela época em que vocês foram inimigos nessa vida. E o ódio dele se renova. Né? Então é preciso um trabalho de reconciliação, de conscientização também, para que esse vínculo de ódio termine. Agora você imagine para esses espíritos o sofrimento e o tempo perdido. Eles perdem muito tempo, né, de evolução, de felicidade, né, de progresso. Mas se você for uma pessoa que não acredita na vida após a morte, mas é uma pessoa sensata e equilibrada, percebe que estava errado e vai seguir o seu caminho na espiritualidade, se readaptando mais facilmente que aquele fanático, né, que acreditava em suas teses de forma ferrenha, de forma intransigente, né? Então, eu sou um ateu, mas sou uma pessoa racional, né? Eu sou uma pessoa equilibrada. Então eu chego lá, eu estou desencarnado, então existe realmente uma vida após a morte? Como é essa vida? Você vai pesquisar, vai se informar e vai seguir a sua vida normalmente, ok? Neste caso, o que vai contar não é as suas crenças, e sim os seus atos, o que você é, ok? Não a crença que você teve, a religião que você teve. Isso não importa. Inclusive, na espiritualidade, né, mais próxima aqui do planeta, né, existem templos de todas as religiões. Né? Os espíritos podem frequentar tranquilamente outros templos, a religião que quiser. Outros que são espiritualistas, eles não ligam para isso. Eles vão cuidar de outras coisas. Mas se a pessoa, além de não estar preparado para a desencarnação, ainda teve uma vida de vícios, maldades e crimes, aí a coisa fica feia. Vai sofrer a consequência dos seus atos, sendo ateu ou espiritualista. Suas crenças não ajudarão em nada, é o que eu disse. Suas crenças ou sua opinião não tem valor algum, tem valor o que você é e os seus atos, né?
todos os nossos atos geram consequências, boas ou más. É isso que vai importar. Né? A bagagem que você tem, né? As consequências que você provocou durante a sua vida. Okay? Não é castigo, não é nada, Deus não está lá julgando, apontando o dedo para ninguém. Okay? São as consequências que você vai sofrer, as consequências boas ou as consequências ruins das decisões que você escolheu. Você terá que queimar o seu karma e as energias negativas que acumulou, até que esteja em condições de ser socorrido. Não é castigo, é consequências e lições a serem aprendidas. Ou seja, Deus não fez nada de inútil. Até mesmo você sofrendo as consequências no umbral, mesmo assim isso é positivo. Por quê? Porque você vai aprender as lições e com isso você vai progredir. Né? Você ficará no umbral até que você tenha consciência dos erros que praticou, né? E decida fazer uma reforma íntima e ser uma pessoa melhor. Neste momento, Deus, que não abandona ninguém, enviará seus mensageiros que vão lhe auxiliar, né? E te levar para um hospital espiritual, para um posto de socorro e depois para uma colônia espiritual, onde você vai estudar, vai aprender, vai exercer atividades e vai reencarnar melhor do que você estava quando no umbral. Creio que nos prepararmos para a desencarnação de forma equilibrada e tranquila, sem ficarmos obcecados com isso, é a atitude mais sensata. Ora, você deve sim se preocupar com a outra vida. No entanto, você nunca deve se esquecer que você está aqui. Você tem responsabilidades aqui. Okay? Não é para deixar a vida material de lado, não. E viver só na espiritualidade. Não, isso não. Você está errado. Se fosse para viver só na espiritualidade, para quê? O que você veio fazer aqui? Okay? Você veio aqui para aprender. Não é? Então, se dedique à espiritualidade, mas se dedique também à vida material. Né? Como uma boa refeição, tome um refrigerante gostoso, frequente uma praia, converse com seus amigos, joga a conversa fora, entendeu? Brinque com seus filhos, se divirta com a sua família, né? Porque isso é muito importante. Isso faz parte da nossa vida. Nunca devemos esquecer que nós não somos nem só espírito e nem só corpo quando encarnado. Nós somos corpo e espírito. Ok? Nós temos a nossa vida aqui e agora. Nós temos nossa vida espiritual, mas nós estamos aqui. A nossa vida agora é aqui. Quando você for para o mundo espiritual, aí sim, você vai se dedicar somente à vida espiritual, porque você vai estar lá. Mas agora não, agora você está aqui. Você tem que se concentrar no hoje. Ok? Então, sempre equilíbrio. Sempre equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tá? O equilíbrio é tudo. Ok? Um grande abraço. Peço a Deus que ilumine a todos nós, que nos dê saúde, paz, felicidade, prosperidade, que nos dê paz, né? Nos dê amor e nos dê equilíbrio. Namastê. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos.